Seja bem-vindo! Está no ar o Tela 1, o jornal do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Na edição especial de hoje, você vai descobrir um pouco mais sobre o sistema prisional brasileiro. Eu sou a Bruna Teixeira e começa agora o Tela 1. Uma de nossas equipes fez um levantamento de dados que mostram como está a situação no sistema carcerário no Brasil. O sistema prisional brasileiro é ruim, mas vamos tentar entender isso em números? O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, com 615 mil presos. Só está atrás da Rússia, com 673 mil, a China, com 1.657.000 e o líder dessa lista é os Estados Unidos, com incríveis 2.228.000 presos. É muita gente, né? É como se todo o estado de Sergipe fosse uma grande prisão. Proporcionalmente, o Brasil tem em média 290 presos a cada 100 mil habitantes, ocupando a 36ª posição seguindo esse critério. Nosso país fica muito atrás dos já citados Estados Unidos e Rússia, com 698 e 468 presos a cada 100 mil habitantes, respectivamente. Vamos falar um pouquinho de taxa de ocupação. Hoje, o Brasil tem uma capacidade carcerária de 371 mil vagas, mas conta com 615 mil presos. Dessa forma, temos uma taxa de ocupação de 161%, número muito ruim, mas não passa nem perto dos 316% de ocupação nas Filipinas e do Peru, que tem 223% de ocupação. Poderia ser bem pior. Talvez o grande problema do Brasil seja o grande número de presos sem condenação. Pessoas que ainda aguardam julgamento são 39% do total nacional, o que significam 240 mil presos aguardando julgamento. O estado brasileiro que mais sofre, tanto com taxa de ocupação quanto com o número de presos aguardando julgamento, é Pernambuco. O estado tem 185% de ocupação e 60% dos presos não foram condenados ainda. O estado com os melhores números é o Rio Grande do Sul. Sua taxa de superlotação é de 22% e o número de presos que ainda aguardam julgamento fica na casa dos 26%. E aí, Bruna, como é que está a situação do Paraná? Obrigada pelas informações, Vinícius. E para debater sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio do Tela 1 a Isabel Mendes, que é representante da OAB. Muito obrigada pela participação, Isabel. E também a gente traz a Petruska Svierkowski, é assim que se pronuncia? Svierkowski, perdão. Que é representante dos agentes penitenciários do estado do Paraná. Sejam bem-vindas. Obrigada. E tomando como gancho o que o Vinícius falou sobre a questão do Paraná, essas pesquisas que eles trouxeram foram do G1 e do Centro Internacional de Pesquisa Penitenciária. Aqui a gente tem um índice de superlotação que é de 30,5%. A gente pode ser otimista hoje com esses números? Não. O Paraná hoje nós temos uma capacidade de menos de 15 mil vagas e temos 20 mil presos. Então, há uma superlotação de 5 mil presos. No Paraná, há mais de 4 anos que não se constrói uma única cela. Então, estas 5 mil vagas são vagas criadas no papel e eles ficam aonde? Com os colchões no chão, dentro de celas que foram construídas normalmente para 4. Já se colocou camas sobressalente para 6 e hoje tem mais 2 colchões no chão. Essa é a situação do Paraná. Nós temos também uma distorção dos dados, né, por parte do governo, que vem anunciando que diminuiu muito a superlotação dos presídios, né, das delegacias. Né. O que eles fizeram foi simplesmente transferir os presos das delegacias, né, que vivem em condições muito piores do que das penitenciárias, né, às vezes chegando a ter 8 presos para cada vaga, né, então eles transferiram esses presos para o sistema penitenciário, aumentando o número de vagas do sistema penitenciário através de resoluções, né, sem construir nenhuma vaga, e ainda temos a agravante que mais de 1.000 vagas ao longo desse tempo foram perdidas por conta das rebeliões que aconteceram no sistema penitenciário. Né? Ao longo de um ano tivemos 25 rebeliões, uma unidade quase inteira destruída e outras demais com muitas vagas, né, perdidas por conta da destruição e o sistema penitenciário só inchou.
né? E na contramão ainda tivemos uma redução de agentes penitenciários, contratação de mão de obra precária, sob o sistema PSS, sem formação, sem curso, sem qualquer orientação para realizar o trabalho. E também o sucateamento das unidades, né, sem investimento em manutenção e itens de necessidade básica para os presos, né, que não tem sequer papel higiênico e sabonete para utilizar, né, nas suas celas. E pensando assim no desafio que o sistema penitenciário tem hoje, o que vocês avaliam como o maior desafio? Eu diria que com isso que a Petrusca acabou de colocar, houve o sucateamento de trabalho e de estudo. Então hoje o sistema penitenciário não oferece condição nenhuma de ressocialização. Aquilo que a lei determina, que o preso tem o direito a trabalho, a estudo, a médico, a dentista, nada disso hoje acontece. Então, a OAB, em 2012, ela fez uma vistoria em todo o sistema e ela constatou que 37% dos presos trabalhavam, 45% dos presos estudavam. Hoje, tem 10% trabalhando e 15% estudando. Por quê? Aquilo que a Petrusca acabou de dizer, que houve um sucateamento total, que não tem mais agentes penitenciários suficiente para poder fazer a movimentação, que tirar das celas e levar para a sala de aula, para os canteiros de trabalho e outras atividades que têm de ser conduzido. Então, houve um sucateamento, eu diria, geral. Há uma falência do sistema penitenciário hoje. As condições são péssimas. Haja visto, o que também ela já colocou, o número de rebeliões que ocorreram em um ano, 25 rebeliões. Eu diria que o principal desafio para o sistema penitenciário passar a ter como foco a ressocialização é o investimento, né? É o governo começar a adotar o sistema penitenciário como política de Estado, como política permanente, criar projetos voltados à ressocialização e investir para que a ressocialização aconteça, né? Hoje nós temos um quadro no Estado, no número extremamente reduzido de agentes penitenciários, de servidores das mais variadas áreas que atendem o sistema penitenciário, e não se vê nenhuma iniciativa, nenhuma vontade política em contratar, né? Pois o Estado passa por um período em que quer apenas arrecadar e não quer gastar. E como investir no sistema penitenciário não gera voto, né? Ninguém apoia a ideia de se investir no sistema penitenciário, eles vão tocando dessa forma, né? E gastando o dinheiro do Estado em outras questões, né? A automatização das unidades ia demandar menos mão de obra, ia possibilitar maior acesso dos presos a essas atividades que eles tanto precisam para a ressocialização, né? A gente já viu, já sentiu na pele aqui que não investir no sistema penitenciário precariza tanto as unidades lá dentro, o atendimento aos presos, a legislação não é cumprida, eles vivem em situações subhumanas lá dentro, e isso reflete na sociedade, né? Porque o preso que passa pelo sistema penitenciário, ele vai voltar muito pior para a sociedade, e ao mesmo tempo que quando o Estado falha, eles se organizam, né? Eles montam organizações criminosas justamente para dar essa assistência que o Estado falta, né? Então as organizações, elas conseguem angariar filiados, né? Eles submetem os presos a usar as suas famílias para pagarem a sua estadia lá dentro, pois eles não têm outra forma de sobreviver lá dentro, senão se filiando e se aliando a alguma organização criminosa que o proteja e que o sustente, né? E em contrapartida, essas organizações criminosas, elas cobram da pior forma, né? O preso sai de lá, ele precisa pagar o preço. E ele volta para a rua e ele precisa voltar para a criminalidade, senão ele não tem como pagar o que ele ficou devendo. Uhum. E assim, a gente vê em estudos todas as medidas que deveriam ser aplicadas dentro das penitenciárias. E pensando aqui no Estado, quem seria o responsável por isso? É uma falta de verba? É uma falta de má administração? Qual que é o problema? O responsável é o governo. É falta de políticas públicas. Eu não vou repetir o que a Petrusca falou, mas é exatamente isso tudo que falta. Não existe políticas públicas voltadas para a ressocialização. E aí, quer dizer, o fortalecimento das facções criminosas. Quem é o responsável? Quem é que fortalece? O próprio Estado.
no momento em que o Estado hoje sequer ele provê o preso de um kit de higiene, ou seja, papel higiênico, sabonete, um creme dental, a família que tem de levar. A comida é péssima, com raríssimas exceções. Então, quem leva hoje a comida é a família. Hoje o Estado não está dando sequer uniforme para os presos. Quem leva a roupa que ele usa lá dentro? As famílias. E isto vai ocasionando o quê? Aquilo que ela acabou de colocar, quer dizer, um débito com as facções criminosas, porque são pessoas que não têm condições de estarem suprindo tudo o que o seu ente querido necessita. E ao mesmo tempo também a gente vê que no Estado, é claro que isso é função do governo, né, prover e criar essas políticas públicas voltadas para isso, mas a gente vê também uma clara intenção de precarizar para privatizar, né? Nós sabemos que a única forma da privatização ser aceita é com a precarização, é a forma que quando a própria sociedade clama pela privatização, que chega num estado tão ruim, tão de calamidade, que eles falam, não, é melhor privatizar, né? Então, a precarização geralmente ela antecede a privatização. E nós já vemos alguns traços de privatização, aliás, traços já bem visíveis, né, dessa intenção da privatização, que segundo um estudo feito agora pela CPI do sistema carcerário, a privatização seria a solução, né, mas ela também custaria 60% a mais do que o Estado gasta, né? Então, o governo investindo o que ele deveria investir, ele já conseguiria ter o controle e ter políticas públicas suficientes. Com 60% a mais, muito mais, né? Então, a privatização é justamente para ter aí acordos políticos, né, que a gente sabe que eles acontecem, e é essa a orientação que a gente vê acontecendo aqui no estado do Paraná. Eu diria que o que nós estamos vendo hoje, assistindo, existe um ponto positivo, existe. O judiciário parece que acordou, porque eles estavam omissos, e eles estão preocupadíssimos. O Estado hoje está fazendo mutirões, está usando as tornozeleiras, está dando atenção para aquelas pessoas que lá estão, que muitas vezes passam anos sem ter sequer uma audiência, passam anos sem que seja resolvida ou encontrada uma solução. Então, hoje, o Judiciário já está preocupado, nós temos sentido e acompanhado o papel do Judiciário, que tem de ser esse, exatamente. Então, eu acredito que é um ponto positivo que nós estamos vendo. E o negativo é isso, porque eu ainda não vi em lugar nenhum que a privatização tenha dado certo. Pode ser que lá nos Estados Unidos, em outros lugares, que tem condições realmente, mas em outros lugares não. Na Europa, nós não vemos cadeia penitenciárias privatizadas. Agora, a continuar da forma como as coisas estão andando, hoje as penitenciárias são realmente escola de fazer bandido. Então, e a sociedade tem de se preocupar. Ou ela se preocupa, ou quem vai ficar fechado em cadeias é ela. O nosso tempo está estourando, tem uma pergunta para cada uma. Petruska, caso a pauta da maioridade penal seja aprovada, o sistema penitenciário hoje, ele vai conseguir receber esses menores infratores? Não, o sistema penitenciário desse estado não tem a menor condição, não tem vagas nem para os maiores de idade, quanto mais para os menores, e eles também não têm a menor condição de ressocializar. Se a ideia é que esses jovens voltem para a sociedade melhores do que eles entraram no presídio, no sistema penitenciário do Paraná, isso certamente não vai acontecer. Isabel, e a questão da maioridade, de diminuir dos 18 para os 16 anos? Nessa questão, a violência ela vai diminuir? Não, vai aumentar. Com certeza vai aumentar. Estes jovens vão sofrer todo tipo de agressões dentro da penitenciária. Não tem, o sistema hoje, em lugar nenhum no Brasil, tem condições de absorver os adolescentes. E eu acho que está na hora do Brasil passar a pensar numa solução. E existe uma única solução que se chama educação. Enquanto o Brasil não investir em educação, a maioria dos presos são da onde? São aqueles lá da periferia, que não têm
condições que os pais lutam para poder sobreviver, que não tem um esporte, que não tem cultura, que não tem educação, que não tem condições. Enquanto não se investir em educação, nós vamos continuar sofrendo todos os problemas que nós estamos sofrendo. E eu, aliás, quero colocar aqui que eu acredito que mesmo que seja aprovado a redução da maioridade, nunca vai ser implantado, porque não tem condições. Gostaria de agradecer a presença das senhoras e que voltem mais vezes. Nós que agradecemos pela oportunidade. Obrigada. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Até a próxima!